dia, sexto ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar as considerações sobre a divisão de números naturais. Vocês sabem que os números naturais são todos os números positivos e eles são infinitos. É 0, 1, 2, 3, 4 e ali por diante, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma divisão entre dois números naturais. 5 é natural, dividido por 0, que é natural. Na tabuada do zero não existe nenhum número diferente dele. Por quê? Todo número multiplicado por zero é zero. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma divisão inexistente, ou seja, não existe divisão, não existe resultado. Já se eu tivesse dois números naturais dividido entre eles, eu quero verificar se esse número se esse quociente é um número natural. Então, quantas vezes o 4 cabe dentro do 6? Uma, que dá 4, sobram 2. Como o 2 é menor que o 4, coloca-se vírgula, acrescenta-se 0. 4 vezes 5 é 20. Então, 20 menos 20, zerou. 1,5 não é natural. Por quê? Para ser natural, ele não pode ter vírgula. Então, 1,5 não vai ser um número natural, ou seja, o quociente dessa divisão não resultou em um número natural. Quando eu faço a divisão de dois números iguais, a minha resposta é 1. Porque é a mesma coisa que eu tivesse 5 balas e dividisse em 5 crianças. Cada uma vai receber uma. Aqui, sexto ano, na relação fundamental da divisão, então nós vamos efetuar a divisão quando nós precisamos descobrir um dos termos desconhecidos. Nesse caso, nós queremos saber o valor do dividendo. Então, como que nós vamos fazer? Nós temos lá um exemplo. N dividido por 7, o quociente é 13 e o resto foi 5. Então, eu tenho uma formulazinha para seguir. Essa fórmula, então, é N igual divisor vezes quociente mais o resto. Então, N é o meu dividendo, que é ele que eu estou procurando. Divisor, quem está dentro da chave, que é o 7. Vezes o meu quociente, que é quem fica embaixo da chave, que é o 13. Mais o que sobrou da minha divisão, que é o 5, o resto. Então, nesse caso aqui, eu tenho N igual 7 vezes 3, 21, vai 2. 7 vezes 1, 7, mais 2, 9. Mais 5, N é igual 91 mais 5, 96. Então, essa é a relação fundamental da divisão. É quando você precisa descobrir um dos termos desconhecidos, que nesse caso é o dividendo. Então, aqui fica bem tranquilo de trabalharmos, bem fácil de entendermos o que está sendo feito, tá? Então, sexto ano, continuando. Expressões numéricas com as 4 operações é quando nós usamos adição, subtração, multiplicação e divisão. Nós não podemos nos esquecer que, primeiramente, a gente resolve a multiplicação e divisão na ordem que aparece, depois adição e subtração na ordem que aparecer. Então, nesse primeiro exemplo aqui, qual é o valor da expressão numérica? Eu vou fazer o quê? Eu vou repetir o 17 menos e vou efetuar a divisão. 45 dividido por 9, que é 5. Agora, eu tenho uma subtração. Vou resolvê-la porque eu não tenho mais nenhuma outra operação além dela. Então, 17 menos 5, 12. Esse é o valor da minha expressão numérica. Até aqui tá bem tranquilo, bem fácil. Aqui eu já tenho um outro exemplo, onde eu só trabalho a multiplicação e divisão. Então, sempre eu vou resolver primeiro a multiplicação, depois eu vou resolver a divisão. Então, nesse caso, 8 vezes 9, 72. 72 dividido por 6, 12. Esse é o valor da minha expressão. Então, aqui nós não podemos nos esquecer. Primeiro a multiplicação, depois a divisão. Sempre na ordem que aparecer. Então, 72 dividido por 6, 12. Aqui eu tenho... Então, continuando o sexto ano, aqui, determina o valor da expressão numérica, dando sequência com as 4 operações. Então, primeiramente, eu vou resolver a divisão, porque é na ordem que ela tem que aparecer. 21 dividido por 3, 7. Mais, vou fazer a multiplicação, porque eu consigo resolver, são operações diferentes na mesma linha. Então, 3 vezes 5, 15, menos 8. Vou resolver adição e subtração na ordem que aparecer. Primeiro, adição, 7 mais 5,
22 menos 8. Agora eu vou resolver 22 menos 8, porque a operação que sobrou, 14. Esse é o valor da minha expressão numérica. Nós não podemos nos esquecer aqui também a importância dos parênteses. O parênteses faz toda a diferença na hora de resolver. Primeiramente, nós vamos eliminar o parênteses, resolvendo as operações que estão dentro dele. Então, vou repetir o 120 dividido. O 2, como aqui eu tenho uma adição, eu tenho que repetir, porque primeiro eu vou resolver a multiplicação. 4 vezes 7, 28. Então, 120 dividido. Vou resolver a adição dentro do meu parênteses. 2 mais 28, 30. Agora que eu resolvo essa divisão aqui, porque estava fora do parênteses. 120 dividido por 30, sobram 4. Então, esse é o valor da minha expressão. Mas, professor, e se não tiver parênteses? Se não tiver parênteses, eu tenho um outro exemplo aqui para vocês. Então, primeiro eu vou resolver a divisão e a multiplicação na ordem que aparecem. Então, 120 dividido por 2, 60, mais 4 vezes 8, 28. Aí, agora, eu só vou somar os dois valores. Por quê? Porque eu resolvi a divisão, a multiplicação, e eu somo eles dois. Eu resulto em 88. Os resultados são diferentes por causa dos parênteses. Então, o parênteses faz toda a diferença na operação. Aqui eu tenho um terceiro exemplo usando parênteses também. Só que aqui o parênteses está para minha adição, eu tenho que resolver primeiro ele. Então, eu vou copiar 120 dividido, 2 mais 4, 6, vezes 7. O que eu vou resolver primeiro? Primeiro, eu vou resolver a divisão. Então, 120 dividido por 6, desculpa, resulta em 20 vezes 7. 20 vezes 7, 140. Então, percebam que se os parênteses estão colocados em lugares diferentes, faz toda a diferença na hora da minha resolução. E tenham cuidado aí na hora de resolver para não colocar os parênteses no lugar errado, certo? Agora, algumas atividades referentes ao que a prof passou para vocês. Então, os exercícios da página 69, do 1 ao 4. Na página 70, do 1 ao 5. E na página 72, do 1 ao 5 também. É tudo sobre o que a prof passou aqui. Qualquer dúvida, entrem em contato com a prof no WhatsApp, que a prof estará tirando todas as dúvidas de vocês, certo?